E mais uma vez, atendendo a pedidos, eu trago para vocês aquela que foi muito, mas muito pedida aqui no canal. Será que eu posso chamar ela de queridinha? Sim, eu estou falando dela, da GE U20C. Bora para mais um vídeo? A U20C é uma locomotiva fabricada pela General Electric, que possui rodagem CC e desenvolve 2000 HP. Ela foi lançada pela GE no ano de 1968. E assim como os demais modelos de exportação da GE, ela pode ser adaptada para bitolas que variam de 914 mm a 1676 mm. E aqui cabe um ponto importante da evolução da GE na construção das suas locomotivas, que diferente das locomotivas que ela fez até então, da série Universal, o 5B, o 10B, o 9B, o 12BC, o 13BC, essas locomotivas não tinham motor diesel feito pela GE. O que mudou na U20C? Passou a ter um motor 7FDL de 4 tempos, produzido e desenvolvido pela própria GE. No caso das U20, nós estamos falando do motor de 12 cilindros em V. Essas locomotivas tinham como principais concorrentes, vamos falar aí, né, da GM-EMD, a G26C e a GT22, também locomotivas focadas para o mercado de exportação. A princípio, o Brasil importava também essas U20C, assim como aconteceu com as G12, com outras locomotivas que nós tivemos aqui. Porém, o Brasil já possuía desde 1961 a fábrica da GE, que a princípio produziu pequenas manobreiras para siderurgia ou exportação dessas locomotivas. Talvez seja esse motivo de ter fábrica aqui que acabou motivando a Rede Ferroviária Federal e o governo federal a adquirir locomotivas GE. Facilidade de ter a fábrica aqui. O fato é que essa produção ajudou a modernizar nossas ferrovias e a GE do Brasil alcançar a incrível marca de produção de 300 locomotivas no período entre 1975 e 1977. E nos proporcionou essa foto maravilhosa do pátio da GE Campinas, com muitas U20C da rede e da FEPASA. Na RFF-SA, essas locomotivas começaram a sua carreira em 1974, mais especificamente no Rio de Janeiro, na 7ª Divisão Leopoldina da RFF-SA. Depois dos testes e do sucesso operacional, elas foram adquiridas para outras regionais, principalmente a Divisão Centro-Norte e a 5ª Divisão Centro-Oeste da RFF-SA. Tá confuso com esse negócio de divisões, localizações? Me fala aqui embaixo, eu faço um vídeo específico só para tratar essas fases da rede ferroviária. No total, a rede ferroviária adquiriu 188 locomotivas para bitola métrica. E também foram adquiridas 30 locomotivas para bitola larga, para operarem nas linhas da antiga Central do Brasil e da antiga Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Vale lembrar que essas 30 unidades foram as últimas locomotivas novas adquiridas pela Rede Ferroviária Federal no ano de 1982. Outro fato interessante dessas U20 de bitola larga é que elas poderiam ser adaptadas para bitola métrica, elas possuem calço na caixa de engate da locomotiva, permitindo o rebaixamento da altura do engate, e elas possuem o passadiço lateral do corpo longo, né, da região do motor, um pouco mais largo. Isso se deve por conta da adição de um lastro para torná-las mais pesadas e melhorar a aderência nas linhas. Lembrando que essas modificações foram feitas pela própria GE a pedido da rede ferroviária. Nas linhas de bitola métrica, essas locomotivas desempenharam excelentes serviços, tracionando todo tipo de trem de carga. Elas operavam trens cargueiros,
as principais linhas da SR2 Belo Horizonte e das linhas da SR10 Bauru, Antiga Noroeste. Cabe lembrar que nessa última aqui, ela tracionava também o famoso trem do Pantanal, que acabou com o fim da rede ferroviária federal. Já os trens de bitola larga, as U20s eram locomotivas de baixa potência comparadas às U23C e às SD42. Se você quer conhecer a história das SD42, vou deixar um card aqui em cima, de algum lado aqui, para você conhecer a história delas que tem aqui no canal, beleza? Eram locomotivas compradas para os serviços de carga expressa da rede ferroviária ou trens rápidos. E ganhou notoriedade tracionando dois trens de passageiros também. O trem de prata, de Rio a São Paulo, e o trem Xangai, que ligava Juiz de Fora a Matias Barbosa. Por que trem Xangai? Isso daí é pauta para um outro vídeo, mas de novo, só vou fazer se vocês me pedirem. Já na FEPASA, ela também recebe as suas unidades em 1974, as locomotivas de bitola métrica, um total de 135 unidades, a ser entregue até o final dos anos 1970. A princípio, essas locomotivas operavam na linha Maringue-Santos, da antiga estrada de ferro Sorocabana, tracionando principalmente trens cargueiros e alguns trens de passageiros também. Depois, elas foram operando também nas linhas da antiga Mogiana, sentido ao Triângulo Mineiro. Já para a bitola larga, a FEPASA adquiriu 26 locomotivas. O objetivo era substituir as já obsoletas Alco RSC3, Alco PA1 e GE U9B. Assim como nas linhas de bitola métrica, elas tracionavam todo tipo de trem, passageiros, carga, operavam em ramais não eletrificados da antiga Companhia Paulista e em trechos eletrificados. As U20C namibianas. Essas U20C foram recebidas em 1998 pela Ferrovia Centro-Atlântica. Muita gente acha o design delas um pouco peculiar, estranho, comparadas às U20C nacionais. Se perguntam se é uma modificação, se é uma variante da locomotiva, mas o fato é que essas locomotivas são as U20C de primeira geração, feitas a partir de 1968. Fato interessante, se você comparar com a U18C que nós tivemos aqui na FEPASA, você vai notar que o desenho da lateral é similar, parecendo uma versão de nariz baixo das U18C. A FCA trouxe um total de 20 locomotivas, que foram originalmente construídas para a South African Railways, para a bitola do cabo, de 1067 mm, que designou elas como pertencentes à classe 33400. Em 1990, 45 dessas locomotivas foram vendidas para a Namíbia e posteriormente 20 foram vendidas para a FCA. Já na FCA, elas foram rebitoladas para a bitola de 1 metro e tiveram carreira muito curta, sendo vendidas entre 99 e 2000 para a América Latina Logística. E vale lembrar que dessa série, somente uma unidade, a 2668, recebeu a pintura da primeira fase da FCA, azul com faixas laranjas. Já na LL, vale lembrar que 3 delas foram vendidas para a Ferrovia Oriental na Bolívia, que revendeu 2 unidades para a Sociedade Química e Mineira de Chile, SQM, onde operam até hoje. De volta à LL, elas operaram na Malha Sul, na Malha Oeste, e na gestão da Rumo, as poucas unidades que restavam continuam em operação. Já que a gente falou de U20C namibiana, U20C sul-africana, vale o destaque de uma versão bem peculiar comprada pela South African Railways, que é a denominada U20C1. Essas U20C possuíam uma roda-guia, assim como as locomotivas a vapor na frente dela. O objetivo era ter uma menor carga por eixo, para poder rodar nas linhas leves e sinuosas da região oeste da África. Foram adquiridas somente 10 unidades e conferia a elas a rodagem 1C mais C1, bem similar à nossa loba. O 20AC da FCA. A FCA decidiu aproveitar o estrado e motor de 2 U20C para fazer uma locomotiva nova, vamos assim dizer. E assim surgiu a U20AC, com motores e componentes de corrente alternada. A experiência não deu muito certo e rendeu uma locomotiva que lembra um pouquinho as P40 e P42 da Amtrak.
essas locomotivas foram baixadas. Se alguém tiver aí algum relatório ou participou desse teste aí, por favor, entre em contato. Eu queria muito saber mais sobre essas máquinas. Vou falar que tiveram duas U20 equipadas com motor Fiat. Mas relaxa, não foram motores de maré. Se vocês não sabem, o grupo Fiat, sim, é mesmo que fez o nosso lendário Uno, já teve uma divisão ferroviária. Teve uma presença muito tímida no Brasil em 1937, com algumas automotrizes vendidas para a Estrada de Ferro Central do Brasil. Mas no mercado aqui dos nossos irmãos, os argentinos, eles tiveram uma considerável participação, fornecendo automotrizes e também locomotivas. A FEPASA estava tendo problemas com o motor FDL da GE nas suas U20. Problemas com óleo, com filtro de óleo, não se sabe ao certo a causa. Os engenheiros da companhia e da GE não conseguiam resolver o problema, e a FEPASA decidiu então testar um outro motor nessas locomotivas. A saída foi a aquisição de 2 motores ferroviários da Fiat e a adaptação de 2 locomotivas para testes. Essas locomotivas foram as U20s de 3802 e 3875, ambas de bitola métrica. Esteticamente, pouca coisa mudou, a não ser a seção do radiador um pouquinho mais alta, para acomodar melhor os componentes de refrigeração dos motores Fiat. O teste não foi bem sucedido, sendo constatado um número superior de avarias e indisponibilidade das locomotivas equipadas com motor Fiat comparadas de U20. E sobre o problema dos motores FDL, bem, não se sabe ao certo como, mas eles foram resolvidos, tanto que muitas das U20 continuam rodando até hoje. As U20 já foram o principal parque de tração da FCA, hoje VLI, operando no corredor Centro-Leste, principal rota da empresa, e com a chegada de locomotivas mais novas e mais potentes sendo relegadas a outras rotas, como a Rota do Calcário, a Rota da Bauxita, hoje desativada. Atualmente, elas são presença forte na famosa Linha do Sertão, ligando Minas Gerais, a região de Belo Horizonte, até a Bahia, operando trens de minério e carga geral. A história da LL com as U26 começam com a transferência das linhas da antiga Sorocabana, da recém-criada Ferroban, para a América Latina Logística. E essas U26 são todas oriundas da FEPASA. Com a aquisição da Brasil Ferrovias e da Nova Oeste pela LL, ela passou a ser proprietária também das U20, da FEPASA de bitola larga, e das U20C que vieram da Noroeste do Brasil, escalando elas para a maioria dos trechos em bitola métrica da empresa. Das unidades de bitola larga, muitas foram baixadas ou rebitoladas para a métrica e atuam hoje nos trens de carga e manutenção da ferrovia. Já a MRS Logística recebeu as locomotivas oriundas da SR3, Regional Juiz de Fora, e SR4, Regional Santos a Jundiaí, da RFFSA, e as concentrou em São Paulo, onde circulam em operação compartilhada com os trens urbanos da CPTM. É interessante notar que elas sempre são vistas na cabeça dos trens. E é interessante essas fotos porque você consegue ver a diferença de tamanho delas frente às C30 e às U23C. Por que elas são operadas na cabeça dos trens? Porque elas são as únicas locomotivas operadas com o ATC, Automatic Train Control, um sistema de comunicação e sinalização utilizado pela CPTM e vários operadores de passageiro ao redor do mundo que garante maior segurança nas operações. E já que falamos em CPTM, a CPTM recebeu 5 locomotivas da CBTU São Paulo. Essas locomotivas originalmente foram adquiridas pela Rede Ferroviária Federal. Em 2024, pelo menos 2 locomotivas permanecem em operação na CPTM, com a pintura do Expresso Turístico e auxiliando no serviço de manobras, além de operar o próprio trem turístico. A mais recente operadora de U20C no Brasil é a Supervia, que recebeu uma locomotiva de número 3145 da MRS e a renumerou como 7145. A princípio, ela opera somente com trens de manutenção da companhia. A
A partir de 2021, outra operadora das U20 é a FTL. Eles receberam locomotivas ex-FEPASA e rede ferroviária totalmente reformadas, que não eram mais de interesse da Rumo em utilizar. Hoje elas operam na rota entre o Ceará e o Maranhão, transportando principalmente combustível. Sem sombra de dúvidas, as U20C são locomotivas extremamente populares, tanto que vocês me pediram muito ela. Mas temos que lembrar que, assim como as outras que eu venho trazendo a série aqui no canal, são locomotivas já com idade bem evoluída, potência intermediária e que não dispõem de tantos recursos como as locomotivas mais novas. Mas o fato é que elas contribuem muito para o transporte ferroviário no Brasil. E seu capítulo na história ferroviária está aqui, nesse vídeo, uma singela homenagem. Agradeço muito a você que chegou até aqui. E se você tem alguma experiência marcante com o U20C, eu peço para você também me contar aqui embaixo. Adoro ouvir essas histórias. Um forte abraço e até a próxima. Tracionavam, que era o trem do de eita, vamos de novo. E se pergunta se é uma variante ou se foi uma de óculos embaçou. Outra operadora das U20, a partir de 2000.